Senhoras e senhores, convidamos a todos a tomarem os seus lugares para darmos início ao nosso evento. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao evento Prato Principal. Agradecemos aos nossos parceiros. Patrocínio Master, Sicredi Pioneira, Dr. Clean, Massa FM, Patrocínio Cigan Software Corporativo, Unimed Vale dos Sinos, Revista Expansão, Apoio Master, Universidade Fevale e Sebrae RS. Apoio Conexo Logistics e Traduzca. Para a interação com o palestrante, convidamos a todos a enviarem suas perguntas via WhatsApp, utilizando o QR Code disponível nos displays de mesa. Convidamos ao palco Daniel Henrique Klein, da Sicredi Pioneira. Seja bem-vindo. Tudo bem. Bom dia a todos. Eu me chamo Daniel, sou gerente do espaço Sicredi Fevale, uma das unidades que a gente tem aqui atualmente em Novo Hamburgo. O meu espaço de fala é rápido, mas o meu objetivo aqui é estar representando a Sicredi Pioneira como parceira da ACI, em fazer um convite a todos aqui presentes para que, caso ainda não tenham conhecido o nosso espaço, que possam vir a conhecer. O que é este espaço? Tá? Esse espaço está localizado no campus da Fevale, mais precisamente no segundo andar do prédio de convivência, onde nesse espaço de mais de 300 metros quadrados nós temos uma agência bancária, que é um escritório de negócios, onde atualmente atendemos mais de 500 empresas, prestando uma consultoria, e também mais de 4.000 pessoas físicas. Junto desta agência, desse escritório de negócios, nós temos este lindo espaço, onde acontecem diversas temáticas, das quais palestras, workshops, conexões de empresas. Tá? Recentemente, essa semana mesmo, nós fizemos 2 feiras de empreendedorismo, onde a gente gera conexões com empresas, ou seja, empresas que querem lançar o seu produto utilizam deste espaço. Bem como nós temos sala de reunião, onde quando você quer trazer um cliente para fazer uma reunião, um fornecedor, a gente entrega toda a estrutura, e quando eu digo toda a estrutura, não é só a estrutura física, mas a gente também entrega um coffee para te receber o teu cliente, toda a estrutura climatizada, a rede de Wi-Fi, né? Então toda essa estrutura está para ser utilizada pela comunidade de Novo Hamburgo. Então, eu convido vocês, caso vocês aí não tenham conhecimento, de poderem fazer uma visita. Caso vocês queiram o meu contato, eu estarei aqui disponível. Também, junto à mesa, está a nossa agente de relacionamento, que cuida de todo o gerenciamento desse espaço, que é a Andressa, né? Então, ela também está à disposição de vocês. Muito obrigado, tá bom, gente? Muito obrigado, Daniel. Convidamos ao palco Matheus Guerreiro, da Dr. Clean, para o pitch. Bom dia a todos. Nos últimos eventos aqui, a Dr. Clean vem falando sobre a sua rede própria, as nossas mais de 20 espaços para atender nossos beneficiários, nossas 16 clínicas de análises clínicas que a gente tem, nossos laboratórios de análises clínicas, mas hoje a gente está aqui para falar sobre a nossa rede credenciada, a nossa rede de parceiros. Então, mostrar para vocês aqui alguns dos nossos parceiros que a gente tem que atendem os nossos beneficiários, os nossos mais de 140 mil beneficiários têm acesso a esses parceiros da Dr. Clean. Dentre eles, o Hospital de Sapiranga, que atende um convênio de forma particular, né, a Dr. Clean. O Hospital Regina, que é aqui em Novo Hamburgo, todos vocês devem conhecer, o nosso grande parceiro aqui em hospital, aqui na região de Novo Hamburgo.
nós temos em Porto Alegre, estamos presentes no Hospital Mãe de Deus, no Divina Providência, também estamos no Hospital da PUC. Além disso, na Santa Casa de Misericórdia e no Laboratório Weiman, em Porto Alegre. Tá? Santa Casa é um grande parceiro nosso e nós estamos coletando alguns depoimentos para o nosso livro de 30 anos, ano que vem, nosso documentário para o ano que vem. E a Thaís, que é uma das nossas 140 mil beneficiárias, optou, ela e o ginecologista e a família dela, optaram por ter o parto lá na Santa Casa. Esse é um exemplo de como a Dr. Clean trata os beneficiários. Aqui tem o depoimento escrito dela, que ela deu para esse nosso livro, mas eu vou trazer o depoimento para vocês verem a facilidade que os nossos beneficiários têm para escolher o hospital, escolher a rede em que ele possa ser atendido. Quando tu descobre de primeira, assim, tu fica muito feliz, né? Só que ao mesmo tempo também vem o medo, né? De como é que vai ser daqui pra frente, né? Saber se ia dar certo mesmo, né? Porque às vezes acontece, né? Da primeira gravidez não dá certo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e felicidade, né? A gente anda já vendo, né? Os planos da Doctor. Porque o plano anterior a gente não tinha confiança. Não nos passou confiança. Quando a gente foi para a Doctor, começou a conversar com eles nos passaram confiança. A gente teve uma doutora que atendeu a Thaís desde o pré-natal, foi uma mãe para nós. Foi uma pessoa assim muito verdadeira. É muito bom, é desafiador ser mãe, mas é maravilhoso tu ver cada fase nova dele, né? Cada descoberta que ele tem todo dia, assim, é maravilhoso. Quem quer ser mãe, que seja mãe, que é maravilhoso. E que se planeje, que esteja um plano de saúde bom, que nem a Doctor, que acolhe a gente, né? Acolhe a família, que ele é muito bom. A gente está muito feliz com o Arthur, né? É isso, gente. Lembrando que todo associado da CI tem desconto especial com a Dr. Clean. Qualquer coisa pode nos procurar ou pode procurar o setor comercial da própria CI. Perfeito? Um ótimo evento a todos. Obrigado. Muito obrigado ao Matheus. Nesse momento, assistiremos aos vídeos dos parceiros do evento e, em seguida, será servido o almoço. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo o Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Conte o tempo, conte histórias, conte risos sem demora, conte estrelas, os abraços, os seus passos, conte as horas. Conte idas, conte vindas, conte vidas, conte agora, conte sonhos, cante ao mundo, Cante tudo que melhora. Conte com quem te apoia a viver a vida de coração. Conte sua história em drclean30anos.com.br. Dr. Clean, planos de saúde. A minha rádio é massa! A massa tá chegando e vem com tudo. Agora o teu rádio tem mais energia, mais música, mais alegria.
Da Serra à região metropolitana, de Porto Alegre até o nosso litoral, chegou a rádio que é a tua cara. No churrasco de domingo, no mate da tarde, na estrada ou no dia a dia, a Massa 90.3 vai estar contigo aonde tu for. Muita música, informação e aquele entretenimento que só a Massa sabe fazer. Massa 90.3. Nossa rádio é massa. A Cigan nasceu de uma paixão por tecnologia e inovação. Isso fez toda a diferença para que a empresa alcançasse o conhecimento que tem hoje. Quando falamos em inovação, falamos em resultados que vão muito além da rotina. Entregamos diferenciais que elevam o padrão de gestão dos negócios e agregam valor e oportunidades de tal forma que essa paixão se multiplica. São 39 anos de trajetória, mais de 10 mil clientes, 99% de retenção e um ecossistema com mais de 1.000 profissionais comprometidos com a transformação digital das empresas. Por meio da nossa universidade corporativa, capacitamos colaboradores, parceiros e clientes, promovendo desenvolvimento contínuo por meio de formação, certificação e atualização profissional. Na Cigan nós temos um propósito que direciona todas as nossas ações, que é impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas. O futuro do RP já está sendo construído. Na Cigan nós acreditamos que o RP não deve ser apenas registrar informações, mas sim atuar como um agente ativo na tomada de decisão. O maior orgulho é ser reconhecido como o melhor RP do Brasil. Então, 5 prêmios já, e por isso estamos evoluindo para um RP autônomo, capaz de analisar dados em tempo real, antecipar cenários, sugerir ações e executar tarefas automaticamente. Cigan, o ERP que impulsiona decisões, transforma empresas e lidera o futuro da gestão. Vi essa região se reerguer, se fortalecer, se tornar referência. Unimed, Vale dos Sinos, inaugura a sua nova unidade de pronto atendimento. Cuidamos de milhares de pessoas, cada uma com sua história, de carinho, de superação, lágrimas virarem abraços, corações se unirem. Unimed Vale dos Sinos, 50 anos. Sua saúde, nossa história. Você sabia que a Microsoft enviou uma revista exclusiva de 120 páginas para 1.500 CEOs, com curadoria de conteúdo e coluna assinada por Bill Gates? Ou que o app de namoro da Hinge criou um livro real com histórias de casais e viu a confiança dos seus usuários aumentar em 10,5%? E a Costco, uma das grandes marcas do varejo americano, que com 15 milhões de exemplares mensais tem uma revista que ultrapassa até a The New Yorker? No impresso, o conteúdo não se perde no feed. Ele permanece, ele marca, ele influencia de verdade. A revista Expansão segue esse caminho. Por décadas no impresso, entregando presença, autoridade e propósito. Sua marca merece estar onde há valor. No mundo da distração, o papel é presença. Anuncie na Expansão. Já parou para pensar que fazemos escolhas o tempo inteiro? Levantar ou ativar o modo soneca? Falar agora ou deixar para depois? Ir ao encontro do amor da sua vida ou esperar ele passar? Vivemos escolhendo ficar na zona de conforto ou sair dela. E tudo o que fazemos agora mudará todo o nosso percurso de vida. Pós-graduação Fevale. Escolha a melhor versão do seu futuro. O Sebrae acredita no empreendedorismo como motor da transformação socioeconômica e trabalha para que os pequenos negócios sejam protagonistas do desenvolvimento sustentável, criando um ecossistema de negócios próspero e saudável para todos os biomas, territórios e pessoas. Com presença em todo o país, o Sebrae promove orientação, capacitação, desburocratização e gestão consciente. E assim, gera redução da informalidade, superação da pobreza e uma vida com mais dignidade e perspectiva. Nossa agenda prioritária abrange diferentes setores estratégicos, com projetos na Amazônia e em todas as regiões, estimulando a inclusão produtiva, a neoindustrialização, a produção de energia limpa e uma educação empreendedora para todos. No Sebrae, nós acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo e sabemos que quando os pequenos negócios dão certo, o Brasil se torna melhor. Sebrae.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom recebê-los aqui, sempre bom ver essa casa lotada. É um prazer receber todos aqui. Eu vou ter vários comunicados hoje aqui que são importantes aí, né? A gente, em toda a nossa história da ACI, a gente passou por diversos desafios e sempre conseguimos superá-los, né? Até colocar aqui uma listinha, né? Turbulências políticas, 2 guerras mundiais, crises diversas, e agora, né, o tarifaço americano, aí, que é mais um desafio para a gente superar. Né, a gente tem feito várias ações para tentar minimizar essa dificuldade. Uma delas, a gente, logo que surgiu o tarifaço, a gente caminhou 2 manifestos, um para o governo federal, pedindo que trabalhasse nas negociações, e uma para o consulado americano, também pedindo uma reunião e colocando a entidade, né, com uma posição de disponibilidade para negociar, para buscar soluções aí que pudessem dar manutenção e viabilidade aos negócios que a gente tem aqui na nossa região. Paralelo a isso, a gente está com pleitos, né, para tentar, pelo menos, minimizar os efeitos da crise, dos 50% que incide sobre a indústria calçadista e, enfim, toda a correlação que tem, né? A gente já tem visto algumas empresas falando da dificuldade de manter empregos, enfim, né, tem que deslocar essa exportação dos Estados Unidos eventualmente para outras regiões. Isso é um trabalho difícil e demorado para acontecer, e nesse meio tempo aí acaba que todos os outros segmentos vão ser impactados, ninguém fica fora desse jogo. Então, dentro das medidas que a gente está solicitando e está negociando aí para mitigar esse impacto, o primeiro deles é isenção de encargos sobre a folha de pagamento, tal qual a gente teve lá na pandemia, especialmente para as empresas exportadoras que vão ser afetadas diretamente. O segundo é um crédito fiscal ampliado para tentar compensar aí as perdas com as tarifas internacionais. O terceiro item é uma linha de crédito subsidiados via BNDES e também Banco do Brasil para tentar minimizar os impactos financeiros, né? Porque, enfim, é uma mudança brusca e ninguém estava preparado para isso. Obviamente que o impacto real, né, surgiu ontem, então tudo é novo ainda nesse momento, mas todas essas ações já estão em andamento, né, já estão sendo trabalhadas. A quinta é a redução da burocracia alfandegária, né, tentar minimizar esses custos logísticos também, que também é um desafio. Criação de um fundo emergencial de apoio à exportação, né, focado mais em pequenas e médias empresas, que vão, obviamente, sofrer mais, às vezes tem um volume grande dos seus negócios concentrados aí nos Estados Unidos. Uma ampliação aí do Reintegra, né, que é um programa que já tinha, mas que é agilizar aí a devolução de créditos tributários acumulados com mais agilidade, né, fazer com que eles aconteçam mais facilmente. E uma política cambial coordenada para compensar aí também a desvalorização, né, do mercado, da economia como um todo. E já está na nossa agenda, com resposta à carta que a gente mandou aí para o consulado americano. A gente recebeu um retorno prontamente deles, marcando uma reunião. A gente vai ter já a reunião agendada com a equipe da CI, com o cônsul norte-americano, John Green. Vai ser no próximo dia 7, já semana que vem, onde a gente vai estar levando aí a proposta, né, de mostrar que o impacto que a gente vai ter na nossa indústria, em todos os segmentos da nossa economia local aqui, e buscando aí, então, uma possibilidade de rever as decisões aí, especialmente sobre o setor coureiro, calçadista, enfim, e os demais setores, né, que são a principal economia aqui da nossa região, que estão afetados. Então, acho que é um passo importante aí, a gente já está trabalhando isso já nesse último mês, praticamente, né? Então, espero que a gente consiga aí, em breve, trazer boas notícias e que esses pleitos sejam atendidos, tá bom? Então, passada a primeira turbulência, uma forma de resolver muitos desses problemas também passa por inovação, que é um tema que a gente tem trabalhado constantemente aqui na casa. Vou reforçar de novo a nossa cultura, né? Que é impulsionar a cultura de inovação na região. E talvez mais do que nunca a gente precise pensar, né, em formas de inovar, não só para superar esse momento,
porque isso pode se tornar uma prática mundial, né? As tarifas estão em borbulhas. Então, a gente tem que estar preparado e pensando como é que a gente vai ter estratégia para sobreviver a este impacto e, quem sabe, outros aí, e fazer essas negociações de forma mais adequada. Para isso também, a gente está lançando um programa em parceria com o Sebrae, a equipe Sebrae que está aqui, né? Que é o lançamento do programa Essência Inovadora. A gente fala muito sobre inovação, fala da cultura, traz exemplos. Em todos os eventos que a gente tem apresentado aqui, nós temos falado sobre quais são os pontos ou quais são as soluções mais inovadoras que cada empresa tem apresentado, né? O nosso palestrante já vai estar alinhado aqui também para falar, né, sobre as inovações que ele está trazendo, o que dá para fazer diferente, porque é isso que faz com que a gente possa ter melhores rentabilidades também. Esse programa, então, Essência Inovadora, ele tem uma jornada pensada naquelas empresas que querem inovar e ainda não estão conseguindo inovar, não tem um método de inovação estabelecido. É um workshop, ele começa com um workshop de 12 horas, e mais 2 horas de consultoria individual, né, com o Rafael Körner. Esse evento ele começa em outubro, vai ter turno manhã, tarde e noite, então a ideia foi flexibilizar para que mais pessoas possam participar. Ele tem um valor subsidiado, né, que é R$120 para todo esse trabalho, bastante subsidiado, porque a gente quer realmente que tenha, assim, estabeleça a cultura. Então, todos aqueles que pensam em inovar, que acham que dá para inovar um pouco mais e querem aprender um pouco mais como fazer, fala com a nossa equipe da CI lá, contata nosso time comercial para se inscrever nessas turmas aí que realmente vai agregar bastante para o futuro dos negócios. Mais um comunicado aqui. Todo mundo sabe que a CI é uma entidade centenária, né? A gente faz aí nossos eventos anuais. Esse ano nós vamos completar 105 anos. A gente quer fazer um evento muito legal, um baita de um evento, na verdade. Esperamos encher lá, lotar o Teatro da Fevale. Esse evento vai ser no dia 21 de outubro agora. E vai ter um palestrante, um filósofo, que a maior parte de vocês já conhece, mas que ele sempre traz muito ensinamento. Ele fala sobre cultura, sobre política, fala um pouco sobre inovação também, sobre as novas tecnologias. E tenho certeza que todos vocês vão gostar, que é o Luiz Felipe Pondé. Então, sei que tem vários fãs dele aqui também. Então, contamos com a presença de todos vocês lá, né? E também temos espaços para patrocínio do evento, se alguém se interessar em aparecer. Junto desse evento, a gente vai estar lançando um e-book sobre inovação, sobre a história de inovação da nossa região, entender como tudo aconteceu e como é que a gente pode inovar também. Então, tem vários cases, várias ideias legais sobre inovação, né? Claro que tem bastante surpresa lá, muito legal. Tenho certeza que vocês vão adorar o material. A Cota está olhando para cá, né? A Cota foi nossa autora e coautora do livro. Enfim, eu acho que tem vários eventos aí. Lembre do evento de inovação, de participar lá. Lembre do evento de 105 anos, que vai ser em outubro. A gente vai também mandar comunicados, mas, enfim, todos os detalhes estão no nosso site. E agora, então, eu quero convidar o nosso palestrante aqui, Marcos Tonin. Ele é especialista em marketing digital e ele nos trará insights valiosos sobre eles aparecem, a empresa cresce. Influenciador que vende se faz em casa. A gente escuta muito, né, que santo de casa não faz milagre, ele vai provar que é o contrário, que é o santo de casa que sabe fazer, mas tem que ser valorizado, tem que ser divulgado, tem que ser multiplicado. Marcos, bem-vindo. Por favor, suba aqui. Uma ótima palestra para ti. Estamos ansiosos para aprender um pouco mais. Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Fiquem à vontade, aproveitem esse delicioso almoço enquanto a gente fala sobre esse assunto, né, que o presidente já falou para vocês. Eles aparecem, a empresa cresce, influenciador que vende se faz em casa. Mas eu preciso iniciar aqui falando para vocês que isso que a gente vai estar vendo junto não é uma palestra. Não é. E isso é um convite. Só que olha só, prestem atenção.
é um convite que não é um convite ofensivo, muito pelo contrário, um convite muito carinhoso que eu vou fazer para vocês durante esse nosso almoço, mas eu não quero que ninguém responda sim ou não agora. Mas o convite que eu vou fazer para vocês, do fundo do meu coração, é esse aqui. Seja o próximo idiota. Mas, de novo, vocês não respondem nada agora, tá bom? Depois a gente volta nesse assunto e nessa resposta. Bom, eu sou Marcos Tonin, @marqueteiroconfesso. Trabalho já com comunicação digital há muito tempo. Vocês me encontram nos canais digitais por Marqueteiro Confesso. Sou professor na Universidade de Caxias. Trabalho com o Sebrae do Rio Grande do Sul há mais de 15 anos e agora com outros Sebrais no Brasil também. E estou falando sempre sobre esse tal de se comunicar através dos canais digitais, de vender mais através do marketing digital e sem necessariamente a gente ter que trabalhar mais para isso, tá bom? Para a gente continuar esse papo, eu preciso fazer um alinhamento muito simples e rápido com vocês e tem a ver com um livro. Alguém já viu esse livro chamado Mindset? Alguém já viu? Já? Beleza, nesse livro fala sobre 2 atitudes mentais. A primeira é uma atitude mental fixa. O que seria uma atitude mental fixa para o nosso papo de agora? Assim, ó, tudo que vai ser visto aqui, não serve. Lá no meu negócio, não dá certo. Na cidade, não funciona. Então, se a gente bloquear tudo que a gente vai estar vendo aqui, a gente vai estar tendo uma atitude mental fixa. E não é essa atitude mental que eu convido vocês a terem durante o nosso almoço, é a outra atitude mental, que é a atitude mental progressiva, que é algo como, eu nunca testei isso. E quem sabe se a gente colocar em prática? Olha, uma vez eu fiz, não deu certo, mas quem sabe se eu fizer agora dessa outra forma? Mas é dar possibilidades para tudo que a gente vai ver aqui durante esse almoço. Tá tranquilo isso? A gente pode seguir com essa atitude mental? Tá bom para vocês? Vai ser bem mais proveitoso para tudo que a gente vai poder viver junto. Deixa eu fazer umas perguntas muito simples para vocês. Quem aqui no negócio tem rede social? Levanta o braço. Quem tem rede social no negócio? Ótimo. Quem tem e não tem, pode responder essa. Quem aqui gostaria de, por aprimorar os seus conhecimentos, vender mais, utilizando melhor a sua rede social? Agora vem o braço com um sorriso junto. Tá bom. Agora uma pergunta muito simples. Quem aqui, quando pensa na sua rede social, quando pensa no seu Instagram, quando tem que postar, quem aqui muitas vezes fica de saco cheio de ter que fazer isso? Eita, não é para levantar tanto o braço assim, né? Calma. Mas eu sei que isso tem acontecido, a gente não está tendo uma ótima relação com os canais digitais, não. Então, quem sabe, uma das missões que eu mesmo estabeleça para mim nessa manhã, nesse almoço, seja levantar uma bandeira de paz entre vocês e os canais digitais, que a gente entenda isso como um verdadeiro processo dentro do nosso negócio e por utilizar, por conseguir trazer isso de uma forma sistemática, a gente gere mais resultado. Aqui tem uma questão muito importante. Vocês sabiam que vocês não precisam gostar de fazer? Não, só tem que fazer, só isso mesmo. Agora, é claro que a gente não vai fazer uma coisa que machuca o tempo todo, então eu preciso, no mínimo, entender isso como um processo. E foi algo que eu entendi lá atrás. Eu tive uma agência, eu vendia posts para as empresas, achei que isso não dava certo, fui para um outro caminho da comunicação digital, escrevi um e-book, eu falei, vou lançar esse e-book, vou ficar muito rico, milionário. Inclusive, naquela época, pensei em quantas contas do Sicredi eu vou ter que abrir aqui para botar todo o dinheiro que eu vou ganhar, né? Mas a realidade foi que quando botei esse livro para vender, ele não vendeu nada, nenhum. Nem a minha mãe não comprou umzinho dele aqui para me ajudar. Ela não tem a mínima culpa disso, ela nem saberia onde encontrar. A questão é que eu não consegui me filmar, me gravar naquela época, mas a sensação era exatamente essa. Fiquei muito triste, muito decepcionado. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque vocês estão diante de alguém que já pensou que marketing digital não funciona. Ou sabe aquela história de até funciona, mas para os outros, para mim não dá certo? Pois é, eu já fui essa pessoa. Que bom que não fiquei muito tempo aí pensando isso. E aí tentei juntar os cacos aqui, né? Dar aquele poder de resiliência, dar a volta por cima e pensar em tudo que eu já tinha vivido, tanto de aprendizado quanto de aplicação, e seguir em frente. E trouxe 2 aprendizados muito valiosos que eu queria compartilhar com vocês, que na teoria eles são muito simples, só que o problema não é a teoria, o problema é eles na prática. E eu quero dizer para vocês que na comunicação digital, diferente da vida, que a gente aprende desde pequenininho, que a gente tem que acertar sempre, aqui a gente pode errar. E se errar, tá tudo bem. Erra porque é ser humano. Erra, porque o processo é muito rápido, às vezes a gente fica super feliz, olha o que eu aprendi a fazer aqui no Instagram, olha para o lado, já está todo mundo fazendo outra coisa. Então esse movimento de velocidade faz com que alguns erros acabem acontecendo.
Agora, qual a diferença maior aqui de um erro? Nossa, eu tenho muito medo de fazer um stories e se eu escrever alguma coisa errada, apaga, pede desculpa, corrige. Ou deixa assim mesmo. Para quem posta bastante aqui sabe, né? Quando a gente erra, aí que o post bomba mesmo. Mas a gente não vai usar isso como estratégia, tá? É só para a gente saber o que acontece. E que tamanho de erro é esse? Eu trabalho com comunicação desde antes dos canais digitais serem tão populares. Aí a gente mandava imprimir 10 mil catálogos errados numa gráfica. E aí, quanto custava isso? Tinha como consertar? Não tinha. Olha o tamanho do erro de hoje, como era o erro do passado. Isso é muito mais simples. A gente tem que levar isso de uma forma mais simples. Então, o primeiro ponto é que a gente pode errar. E o segundo ponto é que a gente está falando sobre relacionamento. E que, de novo, é muito simples na teoria, mas na prática isso pega o tempo todo. Porque o que eu vejo as empresas fazendo é justamente isso. Esse senhor é uma empresa, essa senhora é uma cliente, a gente está sempre dando as costas. Vou fazer uma cena aqui para vocês. E pensa se no negócio de vocês isso faz algum sentido. A gente está aqui trabalhando, vocês, tá? Nas atividades de vocês estão trabalhando. Aí vocês vão postar alguma coisa. Pega o celular ou o computador aqui e posta. Sabe o que a gente pensa depois que a gente posta? Que tem que voltar para trabalhar. Como assim voltar para trabalhar? E o que é aquilo? Eu não tenho a compreensão clara de que isso é trabalho, que é parte do trabalho, que é parte importante do trabalho. Todas as vezes que eu voltei para trabalhar, eu dei as costas. Eu dei as costas para as interações, para o relacionamento, para as respostas e, inclusive, para a própria observação da minha comunicação. Se deu errado, o que posso melhorar? Se deu certo, o que posso modelar para seguir em frente? Então, muito cuidado com o voltar para trabalhar ou com ainda não entender que a gente está falando sobre algo muito importante para todas as empresas, independente do tamanho, independente se vendem produto ou serviço, e independente de onde estão inseridas. E se a gente compreende que estamos falando de relacionamento, a gente vai compreender que está falando sobre pessoas. Tem uma frase do Mark Gobeck que diz: as pessoas não querem falar com empresas sem rosto, elas querem falar com as pessoas que estão lá dentro, e essas pessoas são vocês. Porque falar com uma pessoa, entender esse processo de relacionamento, é um processo gerador de confiança. Confiança dá um dinheiro danado para a gente compra e vende por confiança o dia todo. Inclusive, uma frase do Zig Ziglar que disse: as pessoas gostam de você, elas te escutarão. Agora, se elas confiarem em você, elas farão negócios com você. Isso é muito poderoso. Só que ao contrário de vocês que estão aqui hoje, a gente está pensando sobre esse assunto, tem gente que está vivendo um ciclo vicioso de marketing digital. Marcos, o que é um ciclo vicioso? É meio que isso mesmo, tá? A gente vai postar até virar uma caveirinha e nunca vai ver nenhum resultado. É claro que eu não quero isso para vocês. Mas na teoria clássica aqui, um ciclo vicioso é o seguinte: a gente posta alguma coisa, tudo que a gente posta está indo para um lugar que está muito cheio, o Instagram está cheio, o Facebook está cheio, o WhatsApp está cheio, as caixas de e-mails estão cheias, então as pessoas não conseguem prestar atenção em tudo que está acontecendo, elas não interagem, não clicam, não compartilham, não mandam o link, não comentam, não fazem absolutamente nada com aquilo. A empresa que está postando isso, que não está gerando resultado, pensa: não tenho clientes por causa disso, preciso melhorar. Só que a melhora muitas vezes não acontece. E a gente vai lá e posta de novo. Posta que vai para um lugar cheio, as pessoas não prestam atenção, não clicam, não compartilham, não interagem, não tem cliente, pensa que tem que melhorar, não melhora e fica ali. Outro dia eu expliquei o ciclo vicioso, uma moça levantou o braço. Ela falou: Marcos, eu não estou no ciclo vicioso. Eu falei: parabéns. E ela disse: claro, eu nem posto ainda. Não postar não te coloca numa situação melhor, tá bom? Agora, salvo alguma exceção. Qual seria a exceção? Alguém que está aqui hoje, trabalha muito bem seus canais digitais, tem um altíssimo resultado e não quer melhorar, tá tudo bem, mas salvo essa exceção, todas as outras pessoas, os que não postam, as empresas que não postam, as empresas que postam às vezes, e as que postam e têm bom resultado, mas querem melhorar, elas precisam entender como se rompe um ciclo vicioso. E muitas vezes quando a gente chega nessa hora, a empresa dá um passo para trás e ela começa a pensar: mas eu não tenho tanto dinheiro. Tem uma notícia boa para vocês aqui: não é necessariamente o dinheiro que a gente investe aqui para a gente romper esse ciclo. E essa parece uma notícia muito boa, só que a gente tem que ter um cuidado, porque ela também não é tão boa assim, porque se fosse pagar, seria mais fácil. Se fosse pagar para alguém fazer para a gente, seria mais fácil. O que a gente precisa dedicar aqui, quem sabe hoje seja o principal ativo que a gente tenha na humanidade. Valiosíssimo, só que limitado, todos nós temos igual.
E falta sempre um pouquinho disso todos os dias. Vocês estão dedicando um pouco disso para estarem aqui hoje. E sim, é o tempo. É isso que precisa, é o nosso envolvimento no processo de comunicação. Marcos, eu não tenho tempo. Eu sei, sabe? Eu sei. Não ter tempo é a maior objeção que eu encontro todos os dias quando eu falo sobre esse assunto. Então eu sei que você não tem tempo. Só que eu não estou falando sobre esse tempo que passa no relógio. Eu estou falando sobre percepção de importância. É um outro conceito de tempo. É entender que isso é importante e a partir daí eu começar a abrir essa minha agenda para olhar para algo que vai me ajudar a vender mais. Porque a gente não está falando sobre fazer um post bonito na internet. A gente está falando sobre um processo de vendas. Agora, já que a gente citou tempo, eu queria que vocês olhassem para essas pessoas e pensassem se vocês acreditam ter mais ou menos tempo de agenda do que elas. Será que a gente tem mais ou menos tempo de agenda do que essas pessoas que eu estou colocando na tela? Pode ser, como eu penso, né, que também tenho pouco tempo disponível, mas olhando para essas pessoas eu penso, não, eu tenho mais tempo de agenda. Acho que essas pessoas têm uma agenda mais apertada que a minha. Então, se elas têm uma agenda mais apertada que a minha e muito menos tempo, por que elas se comunicam em canais digitais? Por que elas têm presença? Porque elas entenderam a percepção da importância disso. Dito isso, inclusive por pesquisas, tem uma pesquisa da CEO.com que mostra que donos de empresa que interagem com as suas redes sociais têm um crescimento de até 46% das suas ações em relação a empresas ou donos de empresas que não participam da sua comunicação. Ah, mas tudo bem, mas eles são superproduções. Será que são superproduções? Porque eu tenho vídeos do Mark Zuckerberg fazendo no sofá da casa dele, eu tenho vídeos do João da CIMED fazendo com plástico e sujeira no chão, e eu tenho um vídeo da Kátia Barros fazendo na casa dela, falando sobre a Farm. Então eu não vejo necessariamente isso que a gente cria como objeção, de que porque eles são muito grandes e têm presença, tudo é muito incrível e fantástico, e lá no meu negócio não é tão bonitinho assim. Eu não vejo isso no dia a dia. Não é assim. E eles colocam a cara e eles participam. Sabe por quê? Porque dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. E aí isso vale de uma gestão para a sua equipe, mas também vale da sua equipe para o mercado. Porque eu me faço uma outra pergunta. Estamos falando sobre os donos dos negócios. Tudo bem. Agora, se não fosse só o dono, se não é só o CEO, e se a gente tivesse uma maior participação das pessoas da empresa na comunicação, o quanto será que a gente ia economizar com conteúdo vazio, sem personalidade e desconexos dentro dos nossos canais digitais? E quanto a gente poderia ganhar com conteúdos ricos, vivos e mais verdadeiros? Essa é uma análise e um pensamento que a gente precisa aprimorar ele no nosso papo de hoje. Porque o que a gente está falando aqui, essa participação das pessoas na comunicação da empresa, isso não é uma fala de um achismo. A gente está trazendo uma estrutura. Existe um embasamento, inclusive, com uma nomenclatura própria para o assunto que a gente está falando hoje aqui. Esse assunto ele se chama EGC, Employee Generated Content, ou conteúdo gerado pelo funcionário. E isso tem ganhado cada vez mais espaço. Quem sabe a gente nunca tem ouvido falar sobre a sigla, e tudo bem, mas entender que as pessoas da empresa estão ganhando espaço e gerando mais resultados para os seus negócios por causa disso, é o que a gente tem acompanhado nas grandes empresas. E eu quero mostrar para vocês uma conta de quanto custaria, lá no meu negócio, independente se vocês são 1, 2, 3, 4, 10 ou 100 pessoas lá, quanto custaria a gente começar a implementar essa estrutura de EGC, de pessoas participando da comunicação. Então eu montei um combo aqui. Vamos lá. Vamos elencar aqui os nossos processos. Eu acredito que a gente teria uma maior interação entre setores, porque iriam estar envolvidos nesse processo de comunicação. A gente teria novas oportunidades de crescimento, inclusive desenvolvendo novas habilidades, e uma delas, e a principal, quem sabe, seja a de se comunicar, porque vai fazer isso muitas vezes. A gente estaria aqui falando sobre um conhecimento maior sobre a empresa, porque estaria mais vezes citando ela, treinando para falar alguma coisa, quem sabe, maior conexão
entre os próprios colegas, se ajudando numa tarefa, quem sabe, nova em algumas empresas, maior senso de pertencimento e inclusão, vendo a sua mensagem aparecer lá naquela rede social, se vendo a sua ideia prosperar, orgulho de fazer parte, empoderamento e protagonismo, e a gente tem reconhecimento do público interno e externo, porque eles já te veem antes de chegar no negócio, eles já estão acompanhando isso dentro da rede social. Em negócios que têm vendedores, que as pessoas aparecem, seja online ou seja presencialmente, as pessoas estarem acompanhando, o cliente ou um possível cliente, estar acompanhando essa rede social e já se identificar com aquela pessoa, ajuda demais no fechamento e, anterior a isso, nas quebras de objeção. Agora, quanto custa para a gente trazer tudo isso para dentro do nosso negócio? Custa um montante de R$0. A gente não está falando sobre nenhum investimento imediato para o nosso negócio, para que a gente consiga criar um sistema de comunicação diferente do que a gente faz hoje e que a gente consiga atrair mais clientes e, por isso, a gente venda mais. Tem uma pesquisa do Edmond Trust que mostra que os funcionários são a fonte de informação mais confiável sobre uma empresa, com 70% das pessoas confiando mais neles do que em qualquer outra fonte. Marcos, tudo bem, estou entendendo, só que na minha empresa eu não sou o marketing, eu sou o financeiro. Eu estou falando com você, que é o financeiro. Eu estou falando com você, que é o RH, com você, que está na produção. Sabe por quê? Porque o marketing, ele não deve assumir uma responsabilidade de produção de conteúdo sozinho. Porque conteúdo não é de formação, conteúdo não é de publicitário, conteúdo não é de designer, conteúdo é de gente. Então, todos participam do processo. Agora, por obviedade, alguém organiza isso. Então, se eu tenho um setor de marketing, um setor de marketing, se eu tenho lá uma pessoa que é responsável, se eu tenho um freela, se eu tenho uma agência, tudo bem. Alguém organiza isso, mas conteúdo é de gente. Então, todas as pessoas da empresa me interessam. Isso é o ponto, porque essa argumentação de não é o meu setor, não é o meu papel, a gente tem que ter um cuidado com isso, porque há 25 anos atrás, 30 anos atrás, se me pedissem para digitar algo na minha empresa, eu não digitaria, porque não era o meu papel. Existia um datilógrafo e uma datilógrafa para isso. Hoje, digitar é profissão ou é habilidade? Eu acredito muito que se comunicar cada vez mais será uma habilidade. Quanto mais a gente treinar isso dentro da nossa equipe, mais resultado de venda a gente vai ter. Porque no final das contas é isso que a gente quer, eu sei disso. Por isso que eu gosto dessa frase do Alvin Toffler que diz: o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever, mas quem não consegue aprender, desaprender e reaprender, e a gente viver nesse ciclo de entender as novidades, entender as mudanças, porque as mudanças são exponenciais, elas são muito mais rápidas e principalmente agora com o uso de inteligência artificial. Só que cuidado, essa frase é muito importante. Só que tão importante com o quanto o que vocês estão vendo é o que vocês não estão vendo nessa frase. E a gente não está vendo uma frase que briga com ela nos nossos negócios, uma frase inimiga dela dentro dos nossos negócios. Sabe qual é a frase que briga com essa aqui e que a gente conhece muito bem? É a frase que diz assim: aqui sempre foi assim. E num lugar que aqui sempre foi assim, eu não tenho essa permissão de movimento e melhoria. A gente fala isso, e quero trazer esse conceito de a gente aprimorar nossos canais digitais, porque a gente não tira o olho da tela. Eu poderia trazer inúmeras pesquisas que mostram isso para vocês. A internet, sem dúvida alguma, ela é a rua mais movimentada do mundo. E eu preciso entender como eu jogo o jogo aqui nesse movimento. Qual o jogo que a gente joga aqui? Quando eu faço essa pergunta, alguém levanta o braço e diz: é a venda. Eu tinha que ter aquelas buzinas de auditório, sabe? Diz: pé, tá errado. Não é a venda que a gente joga. O jogo que a gente joga é o jogo da atenção. A venda é uma consequência de eu manter a atenção. E por isso eu preciso saber lidar muito bem com o que eu faço, não é mais como era uma vez. Uma vez a gente tinha uma imposição maior no processo de vendas, uma insistência maior. E hoje a gente ajuda o nosso consumidor a comprar. E como a gente ajuda? Através do conteúdo que a gente distribui dentro das redes sociais. Tem um autor chamado Robert Rose que ele diz: marketing é dizer ao mundo que você é um rockstar. Marketing de conteúdo é mostrar ao mundo que você realmente é um. Todas as vezes que eu falo essa frase, ela vive
no lugar em que está sendo dita. Essa frase vive agora, vive com a gente. Sabe por quê? Porque se você sair desse evento, e tomara que sim, você tenha insights, você goste do que você está vendo, nem que seja dessa comida excelente, mas você fale bem sobre isso, ótimo você falar para as outras pessoas. Só que você vai parar no primeiro ponto final que você está vendo lá em cima. Agora, se ao contrário disso, você pegar o telefone hoje, você fizer uma postagem, independente do tamanho, independente da profundidade agora, mas você lançar isso em alguma rede social, você transforma aquele ponto numa vírgula e você mostra para o mundo tudo o que está acontecendo. Essa é a grande diferença. E por isso que o jogo de hoje, ele precisa ser muito concentrado não só sobre o que a gente faz. Isso é jogo da atenção. É quanto eu sei sobre o que eu faço. Eu não transformo a minha rede social em catálogo. Eu não transformo a minha rede social em portfólio. Até pode, não é contra a lei, mas é contra a lei do seu resultado, tá bom? Então, cuidado com isso. E, obviamente, o quanto eu consigo mostrar. Quando eu falo sobre mostrar, eu assumo essa responsabilidade. Então, eu penso no meu canal digital, ele precisa estar ativo, ele precisa viver. Imagina chegar para lá no Marqueteiro Confesso, não tem post atualizado e nem stories acontecendo hoje. Como assim? Poxa, o dono da academia não faz academia, ele não demonstra isso, ele até pode não fazer para ter academia, mas o melhor resultado dele, mais verdadeiro, brilho no olho, é ele exemplificar isso, mostrar. A dona do pet shop tem gatinho e cachorro, a dona do restaurante mostra e gosta do que entrega para o mercado. Isso aqui muda o jogo. E eu preciso que vocês... Aliás, eu chego nessa hora e eu acho que a gente tem que fazer um alinhamento para continuar. Então, aonde vocês estão mesmo, me ajudem a entender se isso aqui faz sentido. Preciso que todo mundo junto comigo aqui feche a sua mão direita. A outra direita, aquela, né? A outra. Fecharam? Beleza. Levanta o braço direito lá em cima. Perfeito. Agora eu quero que vocês olhem para mim, que todo mundo me mostre o dedo indicador. Muito bem, parabéns. É esse aí o indicador mesmo? Tá bom, gente, tá bom. Tá bom. Ó, eu até vi... Obrigado. Eu até vi alguns aí, tá? Mas o pessoal da frente não se sinta mal, porque é um mar de polegares aí. Só uma coisa, presidente, aqui para a cidade, tá tudo bem que isso é polegar? Tá tudo bem? Tá bom? Tá, tudo bem. Então, olha só, isso aqui não pode ser uma brincadeira de agora. Isso aqui tem que ser uma comprovação real para vocês que o que a gente mostra é muito mais efetivo do que o que a gente fala. Porque o que precisava, eu pedi. Mas a gente veio por aqui. E a segunda questão importante é que vocês precisam visualizar isso e entender que esse dedo polegar aqui são as redes sociais de vocês. São os canais digitais de vocês. E é através deles, é dessa demonstração que a gente potencializa a nossa mensagem e vende mais. Agora, feita essa brincadeira séria, séria, eu preciso mostrar isso, que agora só tem seriedade aqui. E quem sabe seja o ponto mais delicado do nosso papo. Eu preciso que vocês olhem para essa tela, porque eu vou expor a vida de vocês nessa tela. E todas as vezes que eu falo que eu vou expor a vida de vocês, eu exponho a minha vida nessa tela também. E todas as vezes eu reforço isso para mim mesmo. Porque a ideia é essa, é que vocês, de alguma maneira, se enxerguem no que eu chamo de teoria dos potenciais. A teoria dos potenciais, ela mostra a nossa vida, o nosso movimento. Então a gente vive, tem o nosso dia a dia, a gente lê, a gente participa de treinamentos, aulas, palestras, a gente troca, erra, acerta, pratica e a gente troca e conversa com pessoas. De alguma maneira, se a gente quiser pensar até só no nosso senso corporativo de empresas, mesma coisa, não muda nada, mas de alguma maneira todos passam por isso todos os dias. O que significa que todo mundo que está aqui, sem nenhuma exceção, todo mundo que está aqui tem um potencial acumulado muito grande. E agora vamos pensar em nossos negócios. Pode até tirar essa questão do pessoal fora, apesar que para mim isso não faz sentido, né? A gente mistura tudo o tempo todo, mas quer pensar só no negócio? Todo mundo que está aqui sabe muito sobre o que faz e sobre o seu negócio.
Claro, quem sabe alguns tenham menos tempo de empresa, outros mais, mas comparem o que vocês sabem sobre o negócio de vocês com o que eu sei sobre o negócio de vocês. Eu não sei nada. De repente eu saiba sobre segmentos e tudo mais, mas muito menos do que vocês sabem sobre o seu segmento. Significa que no nosso exemplo a gente tem um potencial acumulado lá longe, perto do 100. A gente sabe muito sobre o que a gente faz. Esse é o potencial acumulado. Só que existe um outro potencial que se chama potencial realizado. E não é à toa aqui que ele está distante. É porque é assim que eu tenho visto. É assim que tem acontecido no mercado, com as pessoas. Essas barrinhas não têm ficado tão próximas. O que significa potencial realizado para a gente começar? Significa as pessoas terem compreensão sobre quem eu sou, sobre o quanto eu sei, sobre como eu poderia ser a opção que ajuda elas quando elas pensam no meu produto ou serviço. É isso, é eu realizar. A gente falou agora da frase do Robert Rose ali, do ser o rockstar, né? Pois é, quando eu mostro isso, quando eu tenho uma postagem, eu faço um stories do que está acontecendo, eu realizo. Se de alguma forma a gente está acumulando algo aqui, essa comunicação para fora daqui realiza isso na mente das pessoas que não estão e elas projetam algo. E não tem como alguém projetar que eu dispor de tempo, que de repente eu ter optado por almoçar aqui, para a gente ter esse conhecimento, ao invés de almoçar com a minha família, que isso é uma coisa que me pega demais, de não estar com os meus filhos. Não tem como alguém pensar que uma pessoa que faça uma troca dessa seja uma pessoa desleixada. Eu só consigo entender que existe dedicação ali. Marcos, quer dizer que se eu fizer um stories aqui hoje, eu vou sair na rua, as pessoas vão me dizer, olha que pessoa dedicada? Não é isso. Agora eu entendo que quem faz isso muitas vezes, e quem mostra isso muitas vezes constrói imagem. Agora, se eu não faço isso, o exemplo está claro. Eu acumulo, mas eu não realizo, as barras não andam juntas. E elas mantêm sempre uma distância muito grande. Para quem mantém barras de potencial distantes, tome muito cuidado. Porque existe um terceiro potencial que explica essa distância. O potencial que surge aonde eu tenho um acúmulo, ando acumulando ainda mais, mas não transfiro isso para ninguém. O terceiro potencial que surge aqui se chama potencial desperdiçado. Esse aí. Potencial desperdiçado. E é esse o grande cuidado que a gente tem que ter aqui. E quem sabe seja ali nesse gap que o meu negócio não melhorou, que as vendas não aumentaram e que algumas dificuldades aconteceram. Quero apresentar para vocês uma pessoa que por muito tempo, eu acredito que uns 15 anos pelo menos, desperdiçou muito do seu potencial. Esse cara aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Opa, aqui. Esse cara aqui. Que sou eu mesmo, tá bom? Por muito tempo eu trabalhei com comunicação e nunca me comuniquei. Sempre deixei que alguém fizesse isso. Mesmo quando tinha agência, alguém da agência que sabe, alguém é o criativo, alguém que posta. Então eu não escrevia, não fazia vídeos, não fazia nada. Então fui o cara que desperdiçou muito potencial. E eu quero que todo mundo tenha uma compreensão aqui sobre em que momento está. E quem vocês são e como a gente pode utilizar isso. A primeira coisa que eu não quero que ninguém se sinta mal fazendo uma análise sobre, mas Marcos, tu era mais novo, então foi aprendendo e tudo mais. A questão não é cronológica e de idade. A questão é de conhecimento. A questão é de discernimento aqui. Tem uma frase que às vezes ela parece, é um ditado, ela parece às vezes um pouco ofensiva, mas na verdade eu acho que ela é incrível. Porque diz, a ignorância é uma bênção. Se eu não sei, aquilo não me machuca. Então o potencial começa a ser desperdiçado, independente de quantos anos eu tenho. Ele começa a ser desperdiçado quando eu começo a ter essa percepção, quando eu começo a adquirir esse conhecimento de que se eu fizesse isso, eu poderia melhorar os meus negócios. A partir daí começa. Então, para ninguém aqui fazer uma análise sobre a sua própria idade e sobre tudo o que aconteceu para trás, não é isso. É a partir do momento que eu adquiro esse nível de consciência que esse potencial começa a se desperdiçar. Mas não é feio ficar mostrando as coisas o tempo inteiro. De tanto ouvir essa objeção, eu fiz esse slide aqui.
Mas não acho que o cachorrinho seja feio. Acho que ele é bonitinho, porque feio mesmo é não vender. É isso. Só temos uma premissa, olha só, só tem uma premissa que guia algo que você pode ou não falar dentro de um canal digital. Só uma. Sabe o que é? É falar a verdade. É só isso. Se for verdade, vocês podem fazer o que vocês quiserem, sem exceções. Agora eu vou falar algo e, sei lá, é 99,8% verdade. Eu não falaria. É descer esse degrau aqui e vai tropeçar. Pode ser que sustente durante um determinado período de tempo. Mas como consegue sustentar durante um longo período de tempo? A gente está falando sobre um processo que entra no nosso negócio e que não sai mais. Não é comunicar por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses. Eu falei no começo a entender isso como um processo e que nunca mais deixa de acontecer. Inclusive, quando eu falo sobre essa repetição, eu penso numa parábola grega chamada princípio de Pareto, que diz o seguinte: se eu entregar uma moeda para alguém, eu não deixo essa pessoa uma pessoa rica. Se eu entregar 10 moedas, ela também não fica rica. Agora, se eu entregar mais uma e nunca mais parar de entregar, devo admitir que uma hora ela pode ficar rica. Quando eu li isso, eu pensei, isso é o que a gente está falando aqui. Porque não é um post, não são 10. É mais um, mais um, mais um. E a gente não vai parar de fazer. Agora, consigo perceber, motivar e vou em frente. Opa, mais uma objeção surge na minha frente. O que vão falar de mim? O medo do julgamento. Só que, vamos lá, ele não pode te paralisar. Porque de alguma forma, alguém vai falar algo. Não é natural a gente ver a pessoa do nosso lado numa tela. Não é natural. Às vezes até soa um pouco estranho pra gente. E aí a gente vai lá e vai brincar, né? Dizer, pô, a pessoa fez o super vídeo, estava com medo, mas fez, superou tudo. A gente, para brincar com a pessoa, diz assim, virou uma blogueirinha agora, né? Aí, poxa, cara, a gente dá um receio, pensa no Marcos, né? Desgraçado aquele Marcos lá, me fez fazer um vídeo, agora está todo mundo rindo de mim. Não é isso, não é isso, é porque não é natural. Mas pode começar a ser. Porque a partir do momento que vocês participam dessa comunicação, as pessoas também começam a compreender isso. E a partir daí, fica natural. A gente se adapta muito bem às coisas, é muito rápido, né? Então, qual é o medo que eu tenho de ser julgado, ser criticado, ser motivo de piada? É importante quando a gente fala sobre julgamento, que a gente entenda que a gente nunca é criticado por alguém que faz mais do que a gente. É sempre por alguém que faz menos. Então, a gente segue firme no que precisa ser feito, que é utilizar os canais digitais para que a gente propague a nossa mensagem, para que a gente construa a nossa maior autoridade, para que a gente estabeleça melhores relacionamentos que gerem um nível maior de confiança e que, por isso, a gente venda mais. Eu comecei o nosso papo fazendo um convite para vocês, que é esse: seja o próximo idiota. Mas a grande verdade aqui é que seja o próximo idiota nem é o convite desse almoço. Seja o próximo idiota é a minha história, exatamente a minha história. Quem está aqui embaixo, não literalmente, mas a figura que eu quero transmitir para vocês que está embaixo dessas cobertas, olhando esse telefone, sou eu. Eu mesmo. Porque durante um bom período de tempo, eu fiquei embaixo das cobertas vendo outras pessoas fazerem. E sabe o que eu dizia? É um idiota. Essa pessoa não sabe, fala mal, tem sotaque, se veste mal, a estrutura é ruim, tudo era ruim. Tudo que eu via, ninguém funcionava, ninguém era bom. Só que eu comecei a perceber, aliás, eu até acho que em um determinado momento eu fui um dos melhores analistas de idiotas do Brasil. Mas eu nunca ganhei nem R$1 por causa disso. Nada, zero. E aí eu pensei, aqui não está dando certo. Tô bom, mas não está dando certo. Tive que levantar. Aí o celular que olhava tem que começar a gravar. Tive que começar a fazer, tive que começar a botar as minhas ideias, tive que fazer uma estrutura de aparecer ali e as coisas começaram a acontecer diferente. Por isso, é importante dizer, eu espero que ninguém olhando para mim nesse momento, tá? Mas eu tenho certeza que gente me encontra na internet, olha um vídeo meu e pensa exatamente isso, esse cara é um idiota. E tá tudo bem, tá tudo bem.
Se em algum momento vocês tiverem essa sensação, alguém chegar a falar isso para vocês, vocês lembrem desse nosso almoço e vocês vão pensar o seguinte: obrigado, agora eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Porque isso indica caminho certo. Isso indica resultado. A gente já está ali e já está fazendo. E quem sabe foi ter feito todo esse movimento, ter tido essas compreensões, ter saído debaixo das cobertas, que me fez também conseguir coisas que até então eu não conseguia. Inclusive, opções e jeitos de entregar o meu próprio trabalho. Porque eu me dedicava muito antes, mas eu tinha que entregar um trabalho e as condições que eu tinha para entregar um trabalho eram precárias. Então, eu tinha um escritório que eu tinha que juntar os puffs de casa aqui para poder botar o computador e poder fazer a reunião ou a consultoria que eu precisava fazer. Então, para segurar o computador, tinha uma tábua de churrasco para o computador não esquentar. Nem usava os óculos porque essa luz aí deixava as bolas de olho. Meu apartamento na época era aberto, a máquina batia lá atrás, tinha barulho, tinha gente passando. Então, entender isso me fez ter condições diferentes de entregar meu trabalho. Hoje é muito mais confortável, né? Ter um escritório, ter uma estrutura, ter cenários e ter equipamentos. Mas eu não quero que o que eu estou falando aqui seja para que a gente saia daqui e pense, beleza, tenho que comprar coisas. Porque de verdade, ter as coisas ou ter os equipamentos pode, em um determinado momento, ser um facilitador, mas não é isso que eu mais me orgulho, não é isso que mais me deixa feliz, não é isso que me motiva a fazer de novo. O que me motiva é ter oportunidades. Oportunidades exatamente como essa de estar aqui com vocês hoje, para a gente poder falar sobre esse exato assunto. É exatamente isso que eu quero que fique para vocês e não necessariamente o que vocês vão comprar para fazer o que precisa ser feito. Tem uma frase que eu gosto bastante, de Martin Luther King, que diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o que os concorrentes de vocês fazem, é o que a gente ainda não faz. Então, é um processo de olhar para dentro, extrair o que a gente tem dentro da gente, do nosso negócio, e levar para o mundo, e levar para fora. Assumir o controle da nossa comunicação é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Se vocês estão vendo ao redor de vocês pessoas comprando do concorrente, mesmo que vocês tenham uma boa consciência que vocês são melhores e possam até ser, como seres humanos, muitos pensam o seguinte: o cara vai comprar do concorrente, a gente pensa, deixa comprar, ele vai se ralar, vai dar errado. Não é bom esse pensamento, não é bom. Isso aí não é assumir a sua responsabilidade. Você quer que uma pessoa que esteja lá fora, tu quer que ela se dê mal? Quer que ela se machuque? Quer que ela gaste muito dinheiro comprando uma coisa? Por que isso? Que senso de humanidade é esse? Você sabia que se você tivesse comunicado melhor, aquela pessoa teria comprado da pessoa certa? Quem sabe ela teria comprado de você e ela não teria se dado mal. Então, é uma responsabilidade muito grande assumir o controle da nossa própria comunicação. Tá bom? Muito bem. A gente está chegando no final do nosso papo. Falei que tinha um convite. Falei que não era mais aquele convite. Mas eu quero trocar ele aqui no final. Tá tudo bem se a gente terminar trocando o convite do começo lá? Tá tudo bem para vocês? Pode ser? Tá bom. Então eu quero trocar esse convite para vocês. O convite não é mais Seja o Próximo Idiota, até porque Seja o Próximo Idiota, contei que era a minha história. Mas para a gente finalizar, a pergunta que eu quero deixar para vocês, e o convite que eu quero que vocês pensem sobre ele, vocês não precisam me responder agora, mas eu quero que vocês saiam daqui pensando sobre ele, é exatamente esse. Que tipo de idiota você quer ser? É isso. Que tipo de idiota você quer ser? O que produz ou o que só assiste? Obrigado, gente. Pessoal, olha só, vou deixar aqui de presente para vocês toda a nossa apresentação. Vocês podem escanear o QR Code. Na semana que vem vou estar trabalhando uma semana de estrutura gratuita. Vocês podem já, através do QR Code, se inscrever. Vão entrar num grupo. No grupo de WhatsApp, na descrição, vocês podem baixar toda a nossa apresentação, tá? Vai ser um prazer. Parabéns, muito bom. Obrigado. Temos um espacinho para perguntas agora. A Nath está recebendo as perguntas e perguntas. Eu vou fazer uma. Eu gostei muito de uma frase que tu colocou. Anotei aqui digitalmente, né?
não é sobre o que você faz, é sobre o quanto você sabe sobre o que faz. E a provocação final, e quanto você mostra disso. Eu achei que essa fase foi bem impactante, né? As pessoas poderem ter a coragem de mostrar o que faz de fato e mostrar que sabe sobre o que faz. E aí o teu gráfico, né, do potencial desperdiçado tem tudo a ver com isso, né? A gente tem aqui sempre... A minha pergunta é sempre a mesma, é sempre sobre inovação, né? Então, a minha provocação sempre dos palestrantes. Como é que pode as pessoas que não têm hoje, né, que ainda são idiotas, né, que querem ser outro tipo de idiota agora, podem fazer para destravar aí essa aptidão de mostrar que sabe fazer o que faz? Legal. Esse é um conceito estruturado ali muito meu, numa questão de explicar que quando a gente tem um canal digital, a gente ainda eu venho assim, porque eu tive agência antes de ter todos os canais digitais tão disponíveis quanto hoje. A gente vem ainda com uma linha de pensamento da gráfica mesmo, da história de eu imprimir coisas e mostrar o meu produto ou a explicação do meu serviço. E a gente recebeu um canal digital na mão e a gente continua agindo da mesma forma. Não entendendo que eu tenho muito mais espaço agora do que eu tinha no passado. Então, algumas coisas muito simples são, primeiro, entender que o meu mundo ao redor, ele não se baseia só no meu produto ou serviço, mas em tudo que o cerca. E a partir disso, eu distribuir conhecimento sobre esse mundo já faz muito esse papel. De não estar mais só falando do que eu faço, mas do quanto sei sobre isso. Estar orientando as pessoas sobre coisas, mas não necessariamente elas precisam comprar o meu produto. Como se eu dissesse o seguinte, eu vendo passador de slides. E esse passador tem muitas qualidades. Ele não vai a pilha, ele tem botões anatômicos muito fáceis de usar, ele funciona em telões de LED. Tudo isso seria conhecimento do produto. Só que essa mesma empresa, num outro dia da semana, ela fala sobre desinibição e oratória, sobre como se apresentar em público, sobre como criar apresentações visuais que gerem mais impacto na audiência. Você pode aprender tudo aquilo, mas você não precisa comprar esse passador para aprender isso e para utilizar isso na sua vida. É um exemplo, né? Mostrar. É isso aí. Marcos, sem mais perguntas, muito obrigado. Parabéns pela apresentação aí. Obrigado pelos ensinamentos. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, gente. Parabéns. Dando continuidade ao nosso evento, faremos agora o reconhecimento, destaque, merecida homenagem às empresas aniversariantes. Solicitamos aos homenageados que se posicionem ao lado do palco para a foto conjunta. Para receber o troféu em homenagem aos 5 anos de fundação, convidamos ao palco Vicente Roberto Bonato, da Ecolatas Comércio de Peças. Em homenagem aos 10 anos de fundação, convidamos Giovanni Hornung Bauer, da Hornung e Bauer Negócios Imobiliários. Ainda em homenagem aos 10 anos de fundação, convidamos ao palco Abel Vicente Marcon, da Sul Termoplásticos.
Em homenagem aos 15 anos de fundação, convidamos ao palco Diego Fernando Penck, da AutoSul Centro de Reparos. Ainda em homenagem aos 15 anos de fundação, convidamos ao palco Indione Francisco da Silva e Rodrigo Luiz Nunes, da GIS Contabilidade. Em homenagem aos 20 anos de fundação, convidamos Nathalie Chenini da Silveira, do Centro Universitário Internacional Uninter. Em homenagem aos 25 anos de fundação, convidamos ao palco Maria Adelaide Miller e Odacir Mignone Júnior, da Brinkler Administradora e Corretora de Seguros. Agora, em homenagem aos 30 anos de fundação, convidamos Jaime Bervian e Elton Schuster, da ANAB Indústria e Comércio de Proteínas. Também em homenagem aos 30 anos de fundação, convidamos Braulio Wolff, da Wolff Store, Indústria Têxtil. Em homenagem aos 35 anos de fundação, convidamos Diego e Marcos Zanelato, da Server Softwares. Em homenagem aos 40 anos de fundação, convidamos ao palco João Pedro, da CBC Couros. Agora, em homenagem aos 50 anos de fundação, convidamos Alessandra Gabriele Grassman e Dionísio Kipper, da Dicom Escritório Contábil.
Também em homenagem aos 50 anos de fundação, convidamos Francisco Meller e Jandrei Goldschmidt, da Unique Huber. Em homenagem aos 70 anos de fundação, convidamos Marlon Grings, da Calçados Piccadilly. Também em homenagem aos 70 anos de fundação, convidamos ao palco Larry Evaldo Sapt e Tomás Henrico Sapt, da Sapt Embalagens. E para finalizarmos as homenagens de hoje, com 125 anos de fundação, convidamos irmã Janete Lúcia Ledoux, do Colégio Santa Catarina. Agradecemos a presença de todos e todas, desejamos uma excelente tarde e convidamos as empresas homenageadas para uma foto conjunta. Muito obrigado.